como introito, porque eu tive fazendo um levantamento e que no futuro próximo eu vou estar aqui apresentando para vocês aqui em vários trabalhos, né? Da quantidade de religiosos, de pessoas que se dizem religiosas, né? E que estão aí à frente de órgãos de comunicação, como por exemplo, programa de rádio, programa de televisão, mídia escrita, jornais, jornalecos, enfim, e assemelhados. Porque muitas das vezes o cara, ele escreve heresias, às vezes um jornalzinho vagabundo que somente um determinado segmento da religião dele lê. Tá? Mas ele se esquece que o que está escrito permanece. E o que é falado, muitas das vezes, as palavras, né, se perdem no ar. Mas às vezes tem alguém que grava, escutou. E existe um equipamento em toda e qualquer estação de rádio e televisão em que fica gravado, pelo menos 30 dias. Não é isso, Nelson? Né? É o que chamam vulgarmente de dedo duro. Então, a pessoa que se sentir ofendido, ele pode requerer, junto ao judiciário, uma cópia de um determinado programa, de um determinado trecho, em que a pessoa se considera como ofendido. E a partir dali, então, dá início a um processo judicial, visando uma sanção penal ou uma sanção civil contra o proferidor das chamadas ofensas, tidas como ofensas. Muito bem. E no caso da mídia impressa é mais perigoso ainda. Por quê? Porque na medida em que as palavras se perdem no ar, mas o que está escrito permanece. Ad eterno, o que está escrito permanece. Então o que a gente vê? Então eu tenho esse início de levantamento que eu fiz, de vários jornais. Eu estou começando por jornais tidos como religiosos. Não só jornais, periódicos, jornalecos, enfim, todo e qualquer papel que se titula lá como jornal. Tá? E eu, pasmem vocês, eu estou fazendo uma coleção, tá, de verdadeiras pérolas, sabe? Tanta coisa que se o cara for processado por tudo aquilo, ele não vai ter patrimônio suficiente. Não vai ter patrimônio suficiente para pagar todo o dano causado. Isso porque, vou começar muito simples, por um fato bem mais simples, desculpem. A agressão ao vernáculo. A agressão à nossa língua pátria. Meu Deus do céu, eu não sei como que o Ministério da Cultura permite que pessoas, sem ter sequer o primeiro grau, né, escrever jornais, jornalecos, periódicos, né? O cara não sabe, o cara fala nós vai, nós vem, nós foi, entendeu? E o cara se propõe, tá? Então a gente vê isso, eu não estou generalizando, isso não existe somente em relação aos jornais, aos noticiosos, não quero nem usar a palavra jornal, aos noticiosos, né, os periódicos impressos, ligados à nossa religião, mas não é somente a nossa religião, mas a associação de bairros. Então são grandes agressões que essas pessoas fazem, né, que os editores desses tais jornais fazem ao nosso vernáculo, à nossa língua pátria, à nossa língua, a tão sofrida, decantada e atacada língua portuguesa. Eu acho que por si só já bastaria uma punição, uma sanção civil, no mínimo, tá? Pode ser até uma sanção de natureza administrativa, obrigando o cara a voltar ao banco escolar para aprender pelo menos o mínimo da nossa língua portuguesa. Bem, mas num país em que o povo elege um deputado que passou pelo crivo do Ministério Público, que questionou a sua escolaridade, conseguiu provar por A mais B que realmente sabia ler e sabe escrever, pelo menos interpretar um texto. Bem, dúvidas persistem, mas o deputado, todo mundo sabe que eu estou falando do Tiririca, o deputado Tiririca, Sua Excelência, o deputado Tiririca, ele está lá sentado na Comissão da Educação. Gente, no mínimo é estranho, mas o que esperar desse país? Mas não se esqueçam que existe um ordenamento jurídico, existe um conjunto de leis que obrigam as pessoas a obedecerem regras.
né? Muito bem, um outro ponto que eu tenho analisado, eu venho analisando em cima desses tais periódicos, ou seja, são as afirmações grotescas e caluniosas, muitas das vezes escritas, né? E que muita gente pensa assim, ninguém lê essa porcaria desse jornaleco ou desse impresso, não vai acontecer nada. Lê do engano. Eu já cataloguei pelo menos uns 120 processos movidos contra essas pessoas. E com várias condenações transitadas em julgado, em fase de execução, e muitos dos autores dessas heresias, dessas agressões, não têm dinheiro, não têm patrimônio para pagar a chamada indenização pelo dano causado. Já começa por aí. Um terceiro fator que eu tenho observado é como dizia o velho Chacrinha, né? Nesse país nada se cria, tudo se copia, né? Tudo bem, eu até que vou dar um voto aí digamos assim, de respaldo ao velho guerreiro, que saudosa memória, que Olorum o tenha, né? Que divertiu muitas gerações, né? Moretti é da geração do Chacrinha, o Marcos, todo mundo, que não foi, né? O Chacrinha, o Marcos também, ele viu também, né? Criança, mas viu. Muito bem, mas, gente, hoje nós temos aí esses chamados periódicos, esses jornais, que estão sendo processados, pasmem vocês. Por quê? Porque trabalham pura e simplesmente na base da cópia. Pega o texto de um outro, tá? Muitas das vezes um jornalista, e reedita. Isso a gente vai encontrar muito na mídia dos chamados blogs. Nos blogs, por exemplo, eu sou um blogueiro, eu tenho um blog. Hoje eu estou aí atingindo a faixa de 24 mil acessos. Claro, um blog que consegue 24 mil acessos, eu sou um dos poucos, o meu blog é um dos poucos blogs que tem contador. Porque vocês podem observar que a maioria dos blogs não tem contador, justamente porque é para não identificar se aquela porcaria daquele blog é acessado ou não. Porque a alma de um blog é o acesso, é a credibilidade. Um blog que o cara não passa de 500, 600 mil reais, é melhor o cara fechar. Pô, vai ler jornal, vai ver televisão, vai ver filme, né? Não vai se propor a fazer um blog. Então a Google, ela está fazendo um levantamento, isso vai até um alerta a muitos blogueiros, né, de primeira mão, que a Google está fazendo um levantamento desses chamados blogs de repetição. Por quê? Porque o blog, ele surgiu justamente a chamada mídia mediata, com base no mediatismo. É você pegar e dissecar numa determinado fato, uma determinada notícia, e divulgar e passar à frente. Mas não é você pegar aquilo que está escrito na mídia impressa, nos grandes jornais e tudo, e jogar lá, pronto. Você está repetindo o que o Jornal Globo escreveu, o que o Jornal Dia escreveu. Qual é a graça do seu blog? Veja bem, o espírito do blog, o blog foi criado, por quê? Porque o meio através do qual o blogueiro, ele vai imprimir a sua marca indelével, a sua impressão digital, ou seja, é a sua essência, aquilo que ele tem no âmago da sua sabedoria. Então ele vai pegar um determinado, por exemplo, então eu peguei um texto de um juiz, né, com formação acadêmica, a nível de doutorado, um texto puro e simples, né? E eu fiz aqui um trabalho de abertura belíssimo. Então, o que eu disse? Texto de um juiz, mas contextualização minha, do João Batista de Airá. Então, por quê? É necessário que... É como se fosse o tempero. Já existe aquele texto e você pega a contextualização, é o tempero, é a dosagem do alho, do sal, da cebola, da cebolinha que você vai imprimir. Então, aí está o espírito do blog. É você imprimir a sua marca indelével, a sua impressão digital. Então, o Google hoje ele está fazendo esse levantamento para ver se pelo menos diminui ou acaba com essa quantidade de blogs. Hoje tem blog para tudo quanto é lado, mas não tem nada disso. Não tem nada, são blogs que simplesmente repetem. Por exemplo,
na área que nos interessa, na área espiritual, na área de Umbanda e Candomblé. O que a gente tem de blog aí é que repete o que está em livros, o que repete que está em apostilas, repete o que já foi dito por fulano, cicrano e beltrano, e o cara não acrescenta nada. Por quê? Porque o noticiário afro-brasileiro, por exemplo, mas não se mexe porque são doutrinas. Não, gente, é o contrário. É justamente pelo fato de nós não termos, digamos assim, uma Bíblia, que a nossa religião não esteja organizada, digamos assim, em termos didáticos, é que nós temos a facilidade de trabalhar todos esses conceitos religiosos, afro-religiosos. E são poucas as pessoas que têm essa capacidade. Então, o que a gente vê aí? Pessoas tentando criticar aquilo que muitas das vezes já é uma porcaria. O cara escreveu, o cara não tem vivência, o cara não tem experiência nenhuma, o cara não tem casa de santo, o cara nunca foi fazer um ebó, o cara nunca foi para uma encruzilhada, dar banho de cachaça num desafortunado, num cachaceiro, num viciado. Ele nunca foi no cemitério dar um banho de doburu no cara. Não, cemitério só tem osso. Tudo bem, deixa o cara pensar que só tem osso. Mas ele nunca foi lá. Então é muito fácil você ficar dentro das quatro paredes da sua casa. Quando na realidade nós sabemos que a religião afro-brasileira, ela é o quê? Ela é vida, ela é natureza. Então, quando ela é vida, ela é natureza, ela é o quê? Acima de tudo, estrada. E quando você fala, então as próprias energias, os nossos Exus, onde são os nossos orixás, quais são os seus habitats comuns, os seus locais comuns de vivência? São as estradas, são os rios, matas, cachoeiras, são os cemitérios, as calungas grandes, pequenas, os mares, as praias. Então isso nos condiciona, isso nos leva a colocar debaixo do braço o nosso alforge, com os nossos feitiços, com os nossos encantos, e ganharmos as ruas, as estradas. Por quê? Porque a casa de santo está para nós, assim como está as mesquitas, os templos evangélicos, as igrejas, lugares de oração. Mas para você mexer com a natureza, você tem que ganhar as estradas. É o que eu chamo a importância de, conforme eu disse aqui, é verdade, existem pessoas aí que se dizem religiosas, eles nunca foram numa encruzilhada. E cada dia que se passa, esse comportamento se torna menos alvissareiro, menos comum ainda. Por uma questão de vergonha. Mas tem o problema da segurança. Gente, mas existem lugares que você pode fazer o seu ebó de encruzilhada, mas aí tem aquela situação que o cara é um zelador de santo, ele é pai de santo, mas de terreiro. É de terreiro, onde ele bota o turbante bonito, ele bota o abadá, bota os seus fios de conta. Ele não quer saber de botar um chinelo, de botar essa mesma roupa, embora mais simples, bota no carro, vamos para a estrada, vamos para a encruzilhada, vamos para a boca da mata, vamos fazer um canjerê na boca da mata, sem fazer fogueira, sem quebrar vidro, sem fazer nada. Não se vê mais isso. Não se vê mais isso. Se vê muito, é uma fogueira da vaidade, a vaidade que leva as pessoas a dizer, eu faço, eu aconteço, mas dentro, entre quatro paredes. Quando na realidade, hoje até no norte e nordeste, que sempre foi mais aberto a isso, sempre foi uma religião cultuada junto à natureza. O catimbó é uma religião cultuada junto à natureza. O tambor de mina é uma religião cultuada junto à natureza. São raros os ebós que você não tem que fazer na mata, nas estradas, nos rios. Isso respeitando o meio ambiente. São raras pessoas que hoje ainda estão voltadas. E no Sudeste brasileiro, então, está em extinção. Está em extinção. Mas aí compete a cada um de nós o quê? Estarmos voltados para essa modalidade de mantermos acesa a chama viva da nossa religião, mantendo o quê? A chamada originalidade. Porque na medida em que nós nos fechamos em quatro paredes, nós perdemos a nossa originalidade de religião que cultua, acima de tudo, o quê? A natureza. Os orixás são energias divinizadas da natureza. São os rios, matas, lagoas, terra, o sol, a lua.
As nossas energias que incorporam, os nossos Exus e Eguns, quais são os seus habitats comuns? São as encruzilhadas, são as estradas. Então isso nos condiciona, isso nos leva a cultuá-los, ou pelo menos a oferendá-los nas ruas, nas estradas. Mas hoje estão fazendo o caminho inverso da nossa religião, da originalidade da nossa religião. Antigamente, eu lembro, encontravam-se grupos de vários terreiros